Agora tem o NTV News chegando na tela da NTV. Patos de Minas tem o dia mais frio do ano e temperatura deve continuar caindo. Aumentam as ocorrências de doenças respiratórias. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Motorista morre em acidente de trânsito na BR-354. DR autoriza tráfego de veículos pesados em desvio. Princípio de incêndio em restaurante mobiliza corpo de bombeiros. Com cerca de 800 veículos tem início o leilão do Detran. Cerca de 6 mil contribuintes ainda não declararam imposto de renda em Patos de Minas. Reitor da UFO diz que obras do campus em Patos de Minas devem ser concluídas em 18 meses. Prefeitura promete reforço na equipe para consertar ponte danificada há mais de um ano. Major Aurélio, da Polícia Militar, anuncia pré-candidatura a deputado estadual. Ricardo Chuva decide ficar na URT e clube anuncia 5 reforços para a sequência da Série D. Na série especial de reportagens, os 30 anos da NTV e a importância da emissora para o mercado publicitário. Tem ainda análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. A Polícia Militar Rodoviária registrou na manhã de hoje um grave acidente com morte na MG 230 em Rio Paranaíba. O fato foi registrado pela Polícia Militar. O condutor deslocava sentido Rio Paranaíba, a BR-354, quando teria perdido o controle do veículo e batido em uma árvore de Macaúba. Uma ambulância do Hospital Municipal foi chamada e o médico constatou o óbito do condutor no local. Uma unidade do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas também foi chamada para retirar a vítima, que ficou presa às ferragens. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. O DR determinou a retomada do tráfego de veículos pesados e longos pelo desvio da MG 354 no quilômetro 152, em Presidente Olegário. Desde o dia 12 deste mês, o DR realiza o controle de tráfego para veículos de carga, no sentido Presidente Olegário a Patos de Minas. Após o período de teste, foi verificada uma boa fluidez no trânsito. Sendo assim, será promovido o controle de tráfego para atender aos veículos longos e pesados de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30 e aos sábados, das 7 às 18 horas. Participaram da reunião o prefeito, o sargento Reines Cambraia, o promotor de justiça, Dr. Bruno Rossi, o delegado da Polícia Civil, Dr. Vinícius Wolf Vaz, Robson Carlindo Santana Paes Loures, que é o diretor-geral do DR de Minas Gerais, Vinícius Vieira Souza, coordenador regional da URG em Patos de Minas, e Rodrigo Tavares, também representante do DR, entre outras autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na tarde de hoje para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um estabelecimento comercial. Um incêndio de pequenas proporções aconteceu aqui na rua Ivan José Caetano, no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. Quem acionou o Corpo de Bombeiros foi uma funcionária que mora em frente ao restaurante. Ela viu, enquanto alguns vizinhos chamaram por ela, sabendo que ela trabalha aqui, que saía fumaça desse prédio. Ela então veio até o local e viu que pegava fogo dentro dessa cozinha, nessa fritadeira a óleo. Foi então que o Corpo de Bombeiros foi acionado, eles vieram até o local, apagaram as chamas e logo depois realizaram um trabalho de rescaldo. O trabalho de rescaldo é para saber se não há mais nenhum foco de fogo dentro da cozinha. Vamos ouvir o que disse o sargento do Corpo de Bombeiros. Um incêndio de pequenas proporções a princípio, fomos acionados aqui nesse restaurante aqui, deparamos aqui com uma panela elétrica, uma fritadeira elétrica em chamas. Com o uso de meios de abafamento, nós eliminamos o incêndio e deixamos o local em condições para o proprietário fazer a devida manutenção. A gente orienta a população, donas de casas em si, sempre que tiver um incêndio em panela com gordura quente, não jogue água, use um pano de prato úmido para poder fazer o abafamento. Quanto mais rápido o bombeiro for acionado, mais rápido esse incêndio pode ser extinto e a proporção dele ser cada vez menor. Em instantes, Fena Praça terá início na sexta-feira e com mais de 800 veículos tem início o leilão do Detran em Patos de Minas. A Oral Unique é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas.
nunca é tarde para sonhar com a Oral Unique, viu? Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Agende a sua avaliação gratuita. Ligue 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Começa na próxima sexta-feira a Fena Praça. Estão previstas várias atividades como shows. Só com a estrutura foram gastos R$200 mil. Celebrando os 130 anos de Patos de Minas, a Fena Praça ocorrerá entre os dias 20 a 29 de maio, em 3 praças da Avenida Getúlio Vargas e no Teatro Municipal Leão de Formosa. A começar ali da praça de frente, ali o normal, vai ter ali a fazendinha, vai ter as barracas universitárias, né? No Coreto tem as barracas da FIAP, como é de costume, e vários shows ali no Coreto, né, de artistas patenses, né, dos mais variados estilos. Temos também no Coreto uma novidade que é o Festival de Viola Troféu Zé Marreiro, uma homenagem ao nosso amigo, né, artista e radialista. 2 segmentos, Festival Viola Raiz e Festival Viola Universitário, com premiações de 2.000 em primeiro lugar, 1.500 o segundo, 1.000 o terceiro, 700 o quarto e 300 o quinto lugar, né? E temos também no palco principal, né, eventos das academias de dança, dos grupos de danças, pessoal do hip hop, né, Conservatório Municipal e vários shows de artistas patentes também. Então vai ser assim, uma festa bem bacana, bem diferenciada. Para além disso, temos também o Teatro Municipal, né, que tem a apresentação do Grupo Tupã, apresentação do Grupo Primeiro Ato, tem a apresentação da nossa banda, que é a banda do Paulinho Trompete, né, do Skank, e tem uma entrega de troféus de premiação do concurso fotográfico que nós fizemos no dia 28 também. Com as estruturas já sendo montadas, a festa contará com a apresentação de artistas renomados, como a cantora Baby do Brasil e os cantores sertanejos de Paulo e Paulino e Bruna Viola. O evento contou com parcerias para custear as apresentações. A Bruna Viola vai ser custeada pelo SESC, uma parceria, a contrapartida da Prefeitura seria a parte estrutural, né, som, palco, som e luz. De Paulo e Paulino, a Prefeitura que está contratando, né? Esse é o show nosso mesmo. E a parceria também com a Orquestra Filarmônica, através da Regina Carvalho, né? A gente vai entrar com o palco, som e luz e ela com cachês, tanto da orquestra quanto da Baby do Brasil. Então, em média, a estrutura toda assim, da Fena Praça, 200 e poucos mil reais, né? Esses 100 mil lá de Paulo e Paulino. E a Bruna Viola, eu não sei o valor ao certo, né, que o SESC fez essa contratação. Os Paulo Paulino é 100 mil reais. Né, então, assim, vai ser uma festa bem bacana, né? A expectativa do pessoal é quase por uma mini Fenamilha, né? O prefeito Luiz Eduardo Falcão afirma que a responsabilidade de realizar o evento sem a Fenamilha ocorrendo em paralelo é ainda maior e que um grande público é esperado. A gente fez uma reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, os órgãos de defesa social como um todo, exatamente preocupados com essa questão. Porque é muito bom fazer a festa, é muito bom receber muitas pessoas, mas a expectativa em termos de público realmente é alta e a gente precisa organizar. Eu já aproveito a oportunidade da audiência da NTV para pedir às pessoas que curtam a festa da melhor maneira possível, né? De forma bastante cidadã, digamos assim, que a gente tenha a consciência de que ali é um espaço para todos, para as pessoas que moram ali no centro, para quem vai estar visitando, para que a gente tenha aí uma festa que receba muito bem os visitantes também. Os artistas locais foram selecionados por meio de inscrição em um edital. O cantor sertanejo Cauã Carrara é um dos patenses que irá se apresentar no palco principal da Fena Praça. Muito importante, eu estou super feliz, expectativa a 1000, porque de fato, né, a gente que passou por essa pandemia, né, e agora está retomando, né, os trabalhos, principalmente nessa festa maravilhosa que é a Fena Praça, né, uma tradicional festa. Então, para mim é motivo de alegria estar participando da festa e poder cantar para a galera de Patos de Minas. 4 músicos patenses irão acompanhá-los durante a apresentação. O meu show vai ser formato banda, né? Vai ser no dia 26, né? Tá todo mundo convidado às 22 horas para curtir Cauã Carrara e dançar muito forró para a gente espantar o frio. Teve início nesta quarta-feira o leilão do Detran em Patos de Minas com mais de 800 veículos disponibilizados. Os lances são variados, começam com valores de R$100 e só vão aumentando de acordo com os lances que são ofertados.
Os compradores podem ver as fotos dos veículos que aparecem no telão. São carros e motos apreendidos pela polícia por causa de documentação irregular ou que foram usados em algum tipo de crime. Além da irregularidade documental proveniente de algum crime, pode ter sido apreendido por adulteração, por algum sinal identificador ou outras causas provenientes do Poder Judiciário. Então, são apreendidos e, a partir de certo tempo que permanecem no pátio, são levados a leilão. Este é o primeiro leilão presencial de veículos promovido pelo Detran de Minas Gerais depois do período mais crítico provocado pela pandemia da Covid-19. Aqui, por exemplo, nesse salão, estão centenas de pessoas de várias partes da região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas. Muitos vieram conferir de perto as mais de 800 oportunidades entre carros e motos que estão disponíveis para a venda. O Clóvis veio em busca de uma moto. Estava esperando a vez dele para ofertar o lance. Querendo uma Bizinha 2009. Já ia ela lá, uma vermelha. O Marcelo, que possui uma casa de peças usadas, veio de São Gotardo em busca de oportunidades. Porém, não gostou dos preços. Uai, nós estamos tentando comprar aí, né, ver se consegue repor nosso estoque lá, mas tá difícil, tá caro, viu? O leilão acontece de 2 em 2 anos. Antes do veículo ser leiloado, o dono ainda tem a oportunidade de requerer o veículo após regularizar a situação dele. O delegado de trânsito de Patos de Minas explica que alguns veículos só podem ser utilizados para retirada de peças, porém de maneira regular. Outros veículos até que podem voltar a transitar nas vias públicas. O comprador só precisa manter a documentação em dia. Veículos são classificados como sucatas ou conservados. Os veículos classificados como sucatas, eles só podem ser adquiridos, arrematados por pessoa jurídica devidamente credenciada pela Lei Nova do Desmonte, e os veículos conservados por pessoa física ou pessoa jurídica que podem retornar à circulação. Os veículos de sucata somente podem ser destinados ao desmonte, não podem circular. Os veículos conservados podem voltar a circular e qualquer pessoa pode adquiri-los. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Patos de Minas tem o dia mais frio do ano e a temperatura deve continuar caindo. Taxa de licenciamento de veículos vai ficar mais barata e cerca de 6 mil contribuintes ainda não declararam o imposto de renda em Patos de Minas. A taxa de licenciamento de veículos vai ficar mais barata em 2023. Romeu Zema confirmou que vai sancionar o projeto de lei aprovado pelos deputados mineiros. Na semana passada, os deputados de Minas aprovaram a redução da taxa de licenciamento de veículos. O projeto de lei de autoria de Cleitinho Azevedo previa inicialmente a extinção do tributo. Entretanto, ficou acertada que a taxa será calculada dividindo a dotação destinada pelo orçamento do Estado ao Detran pelo número de veículos registrados em Minas Gerais. Assim, o imposto, que foi reajustado em 21% esse ano e chegou a R$ 135,90, pode ficar até R$ 100 mais barato a partir do ano que vem. O governador Romeu Zema confirmou que vai sancionar o projeto. Em 2022, a Secretaria de Estado da Fazenda espera arrecadar com a taxa de licenciamento R$1,7 bilhão. O contribuinte que ainda não fez a declaração do imposto de renda tem até 31 de maio para entrega. Quem perde o prazo paga multa e fica sujeito a algumas restrições. A expectativa é de que 34.100.000 declarações sejam enviadas até o final do prazo. Em Patos de Minas, quase 6.000 declarantes ainda não informaram os dados à Receita Federal. O prazo está terminando, dia 31 de maio. É o último dia da entrega, já era para ter sido entregue até dia 29 de abril, foi prorrogado pelo governo federal até dia 31 de maio. Aqui em Patos de Minas ainda tem em torno de 20% dos declarantes sem entregar, ou seja, em torno de 5.500 a 6.000 declarações. É um número expressivo, então a gente alerta que o prazo está terminando e o pessoal, o contribuinte que ainda não entregou, já providenciar a documentação e a entrega da declaração.
A declaração deve ser feita por pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021. Para a atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano passado. Esses contribuintes estão obrigados a apresentar todo ano a declaração de ajuste anual do imposto de renda, nesse caso 2022, com base no ano calendário 2021. O recurso disponibilizado pela Receita Federal para auxiliar o contribuinte a fazer a declaração de forma mais simples e ágil é a declaração pré-preenchida. Com a ferramenta, é possível recuperar os dados da declaração do ano anterior. A função está disponível em todas as plataformas para quem tem conta nos níveis Ouro e Prata no sistema gov.br. Antes, a facilidade era limitada a quem tinha certificado digital. O pagamento da distribuição do Imposto de Renda 2022 será feito em 5 lotes. Quem envia a declaração primeiro recebe a restituição mais rápido. Ela vai ser feita em blocos, são 5 blocos. O primeiro pagamento vai acontecer dia 31 de maio, o segundo vai acontecer, de acordo com essas prioridades, o segundo vai acontecer dia 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto, encerrando o pagamento em setembro, certo? Então, dia 30 de setembro, encerra o 5º bloco. Neste ano, o contribuinte pode informar sua chave Pix para receber a restituição, mas essa chave precisa ser necessariamente o CPF do contribuinte. Número de celular, e-mail e chaves aleatórias não serão aceitas. Ainda é possível que parte do imposto possa ser destinado a programas sociais. A empresa ela pode doar 1% do imposto de renda devido para os fundos da infância, ela pode doar 1% para os fundos de pessoa idosa e pode também usar como incentivos fiscais para fazer doações a projetos culturais, conforme está previsto na própria lei de incentivo à cultura e assim por diante. Após o término da declaração, na hora que ele terminar a declaração, o próprio sistema já mostra a quantidade, o valor que ele pode destinar. Ele vai escolher o município, seja de Patos de Minas ou de qualquer outro município que esteja regular, esteja já dentro do programa. Ele pode destinar 3% do imposto devido para cada um desses fundos. E ele faz essa destinação, esse recurso que ele destina deixa de ir para os recursos do Tesouro Nacional em Brasília e são alocados diretamente ao município que ele escolher. A massa de ar polar fez a temperatura despencar, né? Patos de Minas registrou o dia mais frio e deve esfriar ainda mais. Um frio intenso que congela tudo. A orelhinha tá doendo aqui. Frio? Nossa. Tá congelando aqui no centro hoje. Agora pegou, viu? Frio chegou chegando, agora tá difícil para nós. O termômetro marca 10 graus Celsius. Já são quase 9 horas da manhã, nessa reportagem que eu estou fazendo aqui em Patos de Minas, e o sol ainda parece muito tímido na cidade. Quem trabalha nas primeiras horas do dia, 6, 7 horas, sentiram mais com a presença do frio. Nossa, tá muito. Foi ruim levantar da cama hoje? Foi difícil? Foi péssimo. Hoje amanheceu mais frio do que os outros dias. Congelando? Congelando. Tá bem gelado, né? Esfriou de uma vez? De uma vez, né? Eu não tava esperando. Ontem à noite tava uma noite tranquila, hoje de manhã amanheceu bem frio. Não só parece como é. Patos de Minas chegou a marcar apenas 6 graus durante a madrugada desta quarta-feira. Segundo o INMET, nos próximos dias as temperaturas podem ficar pelo menos 5 graus abaixo da média no período. O alerta de frio extremo está previsto para a próxima quinta e sexta-feira desta semana, com os termômetros chegando a marcar apenas 1 grau durante as madrugadas. De acordo com esse climatologista, o frio mais intenso deve ocorrer pela madrugada e pela manhã e deve ter temperaturas menos intensas na nossa região. É uma massa de ar que está vindo sobre o continente. A princípio ela passa sobre a Argentina, Uruguai e vem subindo até a nossa região. Sofre influência de ventos que sopram de oeste para leste. Isso faz com que ela possa se deslocar um pouquinho da nossa região. Isso deve acontecer sempre nas primeiras horas da manhã. A mínima deve chegar, alguns dizem em torno de 4, mas eu acredito que deve ficar em torno de 6 graus, a mínima para a nossa região, aqui para Patos de Minas. Tá? E isso tudo depende
da velocidade com que esses ventos estão se deslocando e quanto tempo eles demoram até chegar aqui. Por isso nós esperamos que ela não chegue tão intensa quanto a gente tem ouvido falar por aí. A única saída para esconder de tanto frio é se agasalhar. Luva porque tá frio. Blusa de frio? Blusa de frio, camisa por baixo. Tá adiantando? Não, melhora bem. Viu? Tem que tirar todas, viu? E preparar porque vai vir mais frio ainda, né? Hoje está gelado. Casaco. O casaco vai embora. A solução é coberta e bruta, né? Quem lucra bastante nessa época do ano, com todo esse agasalhamento, são os comerciantes. A Ohana, por exemplo, viu as vendas de agasalhos crescerem em 50%. Se fizer frio, automaticamente as nossas vendas são maiores. Isso é indiscutível. Inclusive, essa semana que entrou a frente fria, automaticamente os clientes procuraram casacos mais pesados, mais quentes. É inevitável mesmo. O que também cresce nesse período são as vendas de antigripais, soros e vitaminas. Haja visto que muitas pessoas que possuem doenças respiratórias sofrem com a estação. O aumento nessa farmácia esse ano deve ser de 500%. O frio já começou com tudo, então a gente já está com o nosso estoque reabastecido aqui, preparando tudo para o início do inverno, que já veio muito gelado. Então a expectativa é que todo mundo venha, né, medique, principalmente com vitaminas, aumente sua imunidade para não deixar que essa gripe te pegue, né, te prejudique. Então nós temos aqui muitas opções de vitaminas e procure nossos farmacêuticos também para não se automedicar, para fazer tudo direitinho. Após o frio, ainda fica o alerta com a saúde. O sol deve vir de maneira mais agressiva. Depois da passagem dessa frente fria, nós vamos ter um céu muito límpido. Esse céu muito límpido vai diminuir a filtragem da radiação ultravioleta. Então é importante a gente ficar de olho também. Após esse evento, nós vamos ter céu com baixa nebulosidade e a radiação solar começando a preocupar um pouquinho aí. E outra questão que também, após a passagem dessa massa de ar, normalmente deve cair a umidade relativa do ar. Então vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com poucas nuvens. O INMET indica temperaturas ainda mais baixas no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 5 e máxima de 20 graus. Em João Pinheiro, varia de 6 a 22 graus. Também de 22 graus, só que a mínima de 5 em Presidente Olegário. Enquanto isso, em Rio Paranaíba, a mínima chega a 4 e a máxima a 20 graus. Já em Coromandel, previsão de variação de 5 e 21 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo tem análise da notícia aqui no News. Major Aurélio da Polícia Militar anuncia pré-candidatura a deputado estadual. Heitor da UFO diz que obras do campus em Patos de Minas devem ser concluídas em 18 meses. A Prefeitura promete reforço na equipe para consertar a ponte danificada há mais de um ano. Patos de Minas tem mais um pré-candidato a deputado. Ainda sem partido definido, o Major Aurélio da Polícia Militar falou hoje sobre as suas expectativas para as eleições deste ano. Casado e pai de um bebê de apenas 3 anos de idade, Marco Aurélio Ferreira Tanásio, de 44 anos, mais conhecido como Major Aurélio, é o mais novo nome na política. Nascido em São Paulo, Major Aurélio estudou no Colégio Tiradentes e se formou em Educação Física. Apesar de nascer em São Paulo, Major Aurélio trabalhou há 30 anos em Minas Gerais, percorrendo diversas cidades do estado. Hoje, já saindo dessa jornada, saindo dessa missão cumprida, graças a Deus, com tranquilidade, com todos os desafios vencidos, nós conversamos muito com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, e o nosso nome está hoje em evidência para que seja pleiteado aí uma possível candidatura a deputado estadual. O pré-candidato disse que ainda negocia a sua filiação. Estamos com conjecturas com vários diretórios partidários, uma vez que nós temos aí
uma condição ímpar por ser militar da ativa. Nós estamos construindo essas alianças para possivelmente defendermos o que nós pensamos. Filho de policial militar, Major Aurélio disse que visa ajudar as pessoas de uma maneira geral dentro da política. Nós temos a valorização humana, nós temos a pauta que a gente deve ter de família, né? Todas essas questões voltadas para a infraestrutura, né? A saúde, que ultimamente nós tivemos aí esse caos com a pandemia, nós trabalhamos diretamente ligado a isso. Então são várias situações que a gente está coletando informações aí para que nós possamos montar um programa de governo, se Deus abençoar e consigamos chegar nessa estrutura aí. As obras do campus da UFA em Patos de Minas devem ser entregues em um prazo menor do que o esperado. Olha, vamos falar a respeito da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, que agora, nos próximos anos, pode se tornar uma realidade aqui no nosso município. E a gente está tendo essa oportunidade de falar com o senhor para saber como que está esse projeto. A gente já sabe que a empresa já foi licitada, já está trabalhando, como que vai funcionar o processo a partir de agora. Então vamos lembrar que a obra estava interrompida, uma vez que a empresa anterior ela optou por não dar seguimento aos trabalhos, portanto deixou o canteiro de obras. Nós tivemos, portanto, que fazer um novo processo licitatório. E um processo licitatório muito mais complexo porque existe um remanescente de obra. Esse processo foi concluído com sucesso alguns meses atrás, e agora a nova empresa que está sendo contratada já está recebendo a ordem de serviço para dar início aos trabalhos, à obra, e a nossa expectativa é que essa obra possa ser finalizada em alguma coisa como da ordem de 18 meses. Nós temos já 3.700.000 que são recursos do governo federal, da Secretaria de Ensino Superior do MEC, e 15 milhões que estão sendo destinados pelo governo do estado de Minas Gerais. Então, eu imagino, não faltarão recursos para que nós possamos terminar a construção, pelo menos dessa parte inicial do campus da UFO aqui em Patos de Minas. Agora vamos lembrar que a Universidade Federal de Uberlândia está funcionando a todo vapor, embora não esteja ainda no seu local definitivo. Nós temos aí 3 cursos de graduação, cursos de grande empregabilidade, muito importantes, e 2 cursos de mestrado também muito bem avaliados. Um mestrado em Engenharia de Alimentos e um mestrado em Biotecnologia. Professor, para finalizar, essa obra ela traz não só a questão do aluno poder estudar, se qualificar, mas traz um desenvolvimento muito grande para Patos de Minas, para o município. Já tem trazido muitos projetos na área de pesquisa, muitas parcerias com empresas, com produtores rurais, muitas parcerias com o agronegócio, que é o forte aqui da região de Patos de Minas, muitos projetos sociais através da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Lembrando que a universidade, através do seu laboratório, tem dado uma grande contribuição durante a pandemia da Covid-19. Então a universidade tem dado já uma grande contribuição, não apenas na parte educacional, mas na pesquisa, na extensão, na cultura, desenvolvimento de parcerias com diversas empresas, e isso nos enche de orgulho e faz parte da nossa responsabilidade social. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia, comigo Ludmila Bahia, nesta quarta-feira. Boa noite, Ludmila. Sonho antigo que as pessoas, não só as pessoas ligadas à questão da educação em si propriamente dita, mas todas as famílias que esperam ver os filhos estudando, todo mundo que imagina esse campus pronto tem, né, dessa expectativa de que fique logo pronto, para que isso avance. Nesses últimos 8 anos aí nós não tivemos grandes avanços, mas com essa expectativa de 1 ano e 8 meses de término de pelo menos essa parte, já é um ganho, né? Com absoluta certeza. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. E já com essa boa notícia de um final à vista depois de uma novela que foi interminável. A gente teve campos construídos, iniciados numa mesma época que Patos de Minas, é o caso de Monte Carmelo, mas lá foi uma situação diferente. Não teve uma briga política para atrapalhar e criar um empecilho para que essa obra se desenvolvesse.
E com isso lá, por exemplo, no município de Monte Carmelo, a gente tem até mais cursos à disposição. É o que vai acontecer naturalmente com o campus Patos de Minas. Com esse primeiro bloco pronto, começa o outro, e a expectativa é de mais cursos oferecidos também pela Universidade Federal de Uberlândia em Patos de Minas. E a gente sabe muito bem que as mudanças começam pelo polo educacional. Patos de Minas já é uma referência em educação superior. A gente tem centros educacionais extremamente importantes, é o caso do Unipam, por exemplo, e a aposta de ter uma população com conhecimento maior, com esse tipo de formação, lógico, desde a base até a educação superior. A gente não pode deixar e ignorar também a importância da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, enfim. Mas a gente sabe que é pelo processo da educação que, de fato, a gente consegue alterar e provocar caminhos melhores numa sociedade almejada aí por muitos. Então, quando a gente vê esse anúncio, esse primeiro bloco prestes a ficar pronto, só mais um pouquinho de paciência, tomara que de fato não haja nenhuma mais interrupção, que essas dotações orçamentárias estejam no planejamento para que tudo siga o curso e a gente não tenha surpresas. É um sonho, um desejo e um mérito que a população precisa. Pois é, a gente agora volta a falar sobre as questões relacionadas a pontes danificadas no meio rural, né? Há mais de um ano, moradores das comunidades de Poutreiros e São Miguel, como a gente já mostrou aqui, meio rural de Patos de Minas, cobram o conserto da ponte sobre o córrego raso. E o prefeito prometeu uma força-tarefa para resolver o problema, Ludmila, que atinge outras localidades também. Há mais de um ano, a ponte sobre o córrego raso, que dá acesso às comunidades de São Miguel e Poutreiros, está quebrada. Segundo os moradores, a prefeitura pediu a eles doação de madeira ainda no ano passado para providenciar o conserto, mas o material acabou perdido por causa da demora do município. Vocês dão a madeira, né? Dão as tábuas que a gente vai fazer. Ganhamos a madeira, pagamos para cortar as tábuas estão lá prontinhas para ser pregada. Bom, não sei se trocou alguém aí, vieram avaliar novamente e falaram que agora as vigas também precisam ser trocadas, que estão podres. Apesar da Secretaria Municipal de Obras de Patos de Minas ter dado ordem de serviço como descrito no documento em novembro do ano passado, não saiu do papel. Sem a ponte fica mais difícil escoar a produção, ter acesso a insumos e para se deslocar para ter acesso a serviços de saúde ou ir à escola, os moradores enfrentam caminhos mais longos. Os alunos de São Miguel e Poutreiros têm o percurso aumentado em 40 quilômetros ida e volta todos os dias. E há pais que não vão mais mandá-los para a escola, que fica em Pilar. Eu estou deixando de mandar o meu filho para a escola do Pilar. Por que eu estou deixando? Porque a prefeitura não está oferecendo condições adequadas para o meu filho estar chegando na escola. Meu filho está acordando de madrugada, tanto ele quanto o primo dele, né? O primo dele acorda 4:45 da manhã. Porque criança não acorda, vamos acordar e ela já sai pronta, não. O prefeito de Patos de Minas reconhece o atraso e diz que vai aumentar a quantidade de servidores para os serviços necessários na zona rural, como o conserto da ponte sobre o córrego raso. Nós temos problemas que ainda precisam ser resolvidos. A notícia boa que eu trago é que a gente fez uma licitação para dobrar o número de equipes para trabalhar na zona rural. Finalmente foi homologada depois de um recurso de uma das empresas e agora a gente vai ter essa força de trabalho aí bastante ampliada, o que vai permitir inclusive que as equipes da própria prefeitura, que estão reduzidas já há algum tempo, com as aposentadorias, se concentrem na questão das pontes, né? Eu saio dessa entrevista aqui já verificando essa situação. Situação que pede urgência, né? Exato, Daír, e aí a população cobra por aquilo que ela tem direito e há muito tempo
tem sido feita essa cobrança ou esse apelo para resolver essa questão? Às vezes algumas pessoas falam, mas por que a criança não acorda mais cedo? Por que não busca outra alternativa? É difícil a gente apontar soluções dessa maneira quando não está vivenciando ali todos os dias esse problema. Imagina só, uma criança de 5 anos, como a gente viu aí o filho da Tatiana, tendo que ser acordado de madrugada para ir à escola. Ela até tomou decisão, ainda mais nesses dias gelados, que não vai mandar a criança até pelo próprio conforto e para evitar aí o agravamento ou a ocorrência de doenças. Mas o fato que a gente tem um problema, a prefeitura reconhece o problema, o prefeito Falcão aí promete então ter mais servidores ou mais terceirizados para resolver um problema que não se restringe às comunidades de São Miguel e Poutreiros, mas que algumas comunidades acabam sofrendo mais pelo prolongamento do problema. Lá tem mais de um ano que isso acontece. E a gente viu outras comunidades, por iniciativa própria, consertando e colocando pontes. A comunidade lá, conversando com os moradores, eles preferiram não fazer isso para não assumir um risco maior. Porque caso a obra não fique adequada nos padrões exigidos, eles que acabam acarretando e pagando o preço por algum incidente ou algum acidente caso ocorra. Então, eles preferiram, de fato, aguardar o poder público, que é o que tem responsabilidade para resolver. Até porque a comunidade rural também paga imposto. Então, é uma questão de direito, nada mais do que isso daí. Então, foi pedida à comunidade para que ela consiga os materiais. No primeiro momento foi feito isso, e esse material acabou se perdendo devido ao tempo passado. Foi sim assinada uma ordem de serviço, a gente viu aí, e não foi cumprida, não saiu do papel, foi antes de qualquer enchente, foi lá, esse problema já ocorria desde o início do ano passado, a ordem de serviço veio em novembro, que não aconteceu. Isso gera uma frustração muito grande, gera uma indigestão muito grande com a comunidade que já está cansada de pedir, e mais do que isso, implorar. Hoje uma moradora me relatava daí que ia sair no entorno em busca da doação de madeiras para fazer as vigas, para fazer os pranchões, que a prefeitura estava tendo dificuldades em encontrar. Então a comunidade não está lá sentada esperando de braços cruzados. Ela está fazendo muito mais do que deve. Além de ter a paciência, a tolerância de esperar esse tempão todo, está indo atrás também de uma solução para um problema que incomoda e muito. Ou seja, a comunidade toma esse tipo de atitude de tentar buscar essa doação desses materiais porque não suporta mais esperar, né? Porque já chegou ao limite, sendo que essa é uma obrigação do município. Ludmila, vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, os 30 anos da NTV, a importância da emissora para o mercado publicitário. Você vai ver que Ricardo Chuva decidiu ficar na URT e o clube anunciou 5 reforços para a sequência da Série D e o aumento nas ocorrências de doenças respiratórias em Patos de Minas. A Hora Única é uma clínica odontológica conhecida por cuidar do sorriso dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar com a Hora Única, viu? Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com a facilidade, qualidade e segurança da maior clínica prêmio do Brasil. Então agende a sua avaliação gratuita, ligue 38260800 ou mande mensagem no WhatsApp 999299800. Hora Única, você pode e merece o melhor. Olha, nesta época do ano a temperatura cai e com isso ocorre o aumento nos casos de doenças respiratórias. Na UPA, em Patos de Minas, as equipes médicas têm registrado elevação nos atendimentos relacionados a gripes e resfriados. O tempo virou e nem sempre um caso suspeito de Covid é realmente a doença. Na UPA de Patos de Minas, o número de infectados pela gripe comum já começa a preocupar as autoridades de saúde do município. 50% dos atendimentos feitos na UPA de Patos de Minas são de pessoas que apresentam algum tipo de sintoma relacionado à dengue. Os outros 30% são de pessoas que vêm com problemas respiratórios,
E o restante, 20%, são de pessoas que vêm para os outros tipos de exames ou consultas. De acordo com a UPA da cidade, do dia 1º até agora, 319 testes foram realizados em pessoas que chegaram aqui com algum tipo de sintoma relacionado à síndrome respiratória aguda grave. Destes testes, 65 apresentaram resultado positivo para a Covid. O restante foram de pessoas que estavam com resfriados comuns e gripes sazonais. Nosso panorama geral, por mais que agora a gente comece uma época de frio, que tem uma tendência maior a ter doenças respiratórias, como o Covid também pode acontecer, mas o nosso panorama atual não é que o Covid tenha aumentado, é que outros casos respiratórios estão acima do Covid. A diretora técnica da UPA pede para que, em caso de gripe, as pessoas usem máscara para evitar a superlotação da unidade de saúde, tendo em vista que, em Patos de Minas, os casos de dengue também preenchem grande parte dos atendimentos na unidade. Por mais que a gente vive um cenário que se pode não usar a máscara, né, é algo facultativo, mas eu acho que de bom senso para as pessoas, se você está gripado, se você está resfriado, mesmo não tendo um diagnóstico de Covid, ou só de um resfriado ou de uma gripe, seria interessante você, né, se proteger e proteger as outras pessoas também. Porque às vezes você não sabe como que a outra pessoa do seu lado está, né? E uma gripe, às vezes, no idoso, pode virar uma pneumonia e isso pode, às vezes, piorar. A gripe pode durar 7 dias e inclui os sintomas como dores locais, nas articulações, tosse com catarro seca forte ou leve, dor no corpo, calafrios, desidratação, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite, rubor, dor no corpo ou suor. No nariz, congestão nasal, nariz escorrendo ou espirros. Na garganta, dor ou irritação. Também é comum dor de cabeça, falta de ar, fraqueza muscular, inchaço nos gânglios, náusea ou pressão no peito. A indicação é que, em casos de pequenos resfriados, as pessoas procurem primeiramente uma unidade de saúde da família. A UPA é um local que o paciente deve procurar apenas em último caso. O que tem que ser priorizado aqui na UPA? Infecções que febre não cede com remédio, pacientes com dor torácica, paciente que tem dor para respirar, paciente que tem falta de ar, paciente que não consegue comer, paciente que está desidratado. Esses são o perfil de paciente que a gente tem que atender, que tem uma maior prioridade. Agora, um paciente que só tem uma coriza, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, um mal-estar, mas é um paciente que está bem, que está estável, que esses sintomas são controlados com medicações simples, sintomáticas, o atendimento deles será melhor priorizado no PSF. Para evitar o agravamento da gripe, o ideal é o aumento no consumo de água e investir em uma boa alimentação e qualidade de vida. A gente precisa ter um corpo mais equilibrado, né? Então, primeira coisa, ingesta de água. A gente tem que beber bastante água, deixar nosso corpo hidratado, porque essas doenças respiratórias, elas podem depletar a água do nosso sistema. Então, quanto melhor eu tiver de água abastecido, melhor para mim. Eu preciso ter uma dieta balanceada, né? Uma dieta rica em proteínas, em vitaminas, né? Comer menos besteiras, vamos dizer assim, porque alimentos ele também ele é inflamatório. Então, se eu comer alguma coisa que é inflamatória para o meu corpo, se eu tiver alguma doença, meu corpo já está totalmente inflamado. Com uma doença eu faço piorar esse quadro. Então, eu tenho que ter uma dieta balanceada. Eu preciso fazer atividade física. Meu corpo ele precisa sempre estar em movimento, né? Ter uma qualidade de sono boa também, isso tem muito a ver com a nossa questão de imunidade. A gente tem que dormir bem para ter uma melhor imunidade em relação às doenças. Tem que se cuidar, né? Depois de anunciar a sua saída, Ricardo Chuva voltou atrás na decisão e decidiu permanecer no comando técnico da URT. Nesta quarta-feira, o clube anunciou reforços para a sequência da Série D do Brasileiro. O treino desta quarta-feira aqui no estádio Zama Maciel aconteceu sem a presença do técnico Ricardo Chuva, que anunciou a sua partida nessa última terça-feira, alegando problemas pessoais. Ele, inclusive, chegou a conversar com o clube, lamentando sobre a saída. Mas logo depois de uma conversa junto à empresa AIR Esportes, o treinador resolveu voltar ao RT e terminar o trabalho pela Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, nesse momento, o time segue sendo preparado pelo preparador físico. O
treino dessa quarta-feira, por exemplo, seguiu com muito mais intensidade. Foram quase 2 horas de muito esforço para os jogadores se alinharem à espera do treinador. Ele deixou algumas coisas para eu fazer, para eu tomar conta da equipe. Estou fazendo algumas coisas que ele pediu em questões técnicas. Hoje de manhã foi mais a minha área mesmo, foi em questões físicas. E agora a gente está trabalhando mais uma questão técnica e tática aí da equipe, de acordo com aquilo que a gente vinha jogando. Desde o início do campeonato, 6 pessoas saíram aqui do clube e novos jogadores foram contratados. Nesta terça-feira, chegaram mais reforço aqui ao RT. Os nomes são o lateral Bruno, o lateral direito também Dudu, o Wagner, que é volante, o Brenner, que é zagueiro, e um goleiro, que é o Saulo. Todos eles têm história no futebol e devem compor a equipe do Trovão Azul. Ainda eles não estão cadastrados no BID, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Alguns já vieram de temporada, né? Nós temos o nosso fisioterapeuta, o Rafael, está compondo a nossa comissão também o Vitor, ele está retornando com a gente, para a gente estar avaliando esses jogadores, para a gente deixar em melhores condições para estar apto à partida que está por vir. Se não for nessa partida agora de sábado, que seja na próxima partida. Das 14 rodadas válidas pela Série D do Campeonato Brasileiro, a URT acumula 4 pontos, venceu um jogo e empatou o último. Neste próximo sábado, o time vai enfrentar aqui no Zama Maciel o Real Noroeste do Espírito Santo. Melhor para o URT, que neste momento do campeonato, uma situação ainda ruim, não perde o seu técnico, que tem o time na mão, ele treinou esse time até agora e recebe mais 5 reforços. Pois é, o Ricardo Chuva não fez o anúncio oficial do retorno, ele deu o anúncio que havia pedido demissão do cargo de treinador da URT pela rede social e não fez o contrário ainda, mas amanhã está de volta no Zama Maciel e a gente acompanha os trabalhos dele por lá. E a gente vê aí um atendimento evidente daquilo que ele havia pedido. Afinal de contas, treinador nenhum faz milagre, a URT vem de uma campanha péssima no Campeonato Mineiro, uma sequência ruim demais na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, a direção da URT teve que ceder aos apelos, até mesmo pressionada pela torcida, que já ensaiava o grito, deu os motivos do desligamento, da demissão, e a gente espera que esse retorno não causa, ou essa permanência aí, essa ida e vinda não cause transtornos aí e uma interrupção no trabalho que vinha sendo realizado, até porque a URT segue os compromissos no final de semana jogando em casa contra o líder do grupo, hein? Pois é, que rapaz. Pedreira. Não, mais uma pedreira na frente para o URT. A NTV completa nesta semana 30 anos de fundação, mais especificamente amanhã, né? Ao longo de sua história, a emissora conta com grandes parceiros. Há 30 anos ao seu lado. É com este slogan que a NTV chega à sua 3ª década, colecionando prêmios, o primeiro lugar em audiência e a credibilidade do mercado publicitário. A NTV hoje é um patrimônio do município, né? Ela leva informação, ela leva jornalismo totalmente independente, e isso ajuda tanto o poder público como a sociedade civil organizada a suprir as necessidades que a população tem, leva notícias boas. Eu falo que hoje nós não damos conta de imaginar Patos de Minas sem NTV, e muito menos a gente sem assistir a NTV no seu jornalismo aí todos os dias para saber o que está acontecendo em Patos e região. Ao longo dos anos, grandes empresas fixaram suas marcas em nossa programação. Eu sou nova em Patos de Minas, mas eu já conhecia a TV e sabia da credibilidade. Então, por conhecer, me despertou a vontade de também estar lá junto com eles. E foi uma forma de mostrar a nossa marca para todo mundo do lado de lá da telinha. Com a história da nossa TV, outras empresas também viram as suas serem escritas. Parceria NTV é muito importante. Eu falo o seguinte: qualquer produto que nós vamos lançar, qualquer informação que nós vamos dar, ela tem um alcance muito grande mesmo dentro de Patos de Minas. Não tem uma vez que você não sai ou não leva notícia na NTV que você
anda na rua o tempo todo as pessoas dando notícia. Então a Credicopa ela já está há anos com a NTV e pretendemos continuar por muitos outros anos, porque faz a diferença no nosso negócio. E até mesmo história contada por outra pessoa. Uma das meninas até contaram isso, que teve essa história, que tem uma pessoa quando não vê, fala, uai, ela não foi trabalhar. Então, assim, teve até de passar aqui na porta e uma senhora passou e falou, eu vi vocês na TV. Então, assim, é muito gratificante isso. Para o mercado, uma oportunidade de atrair e criar laços com o consumidor, por meio da telinha que há 30 anos leva notícias e entretenimento. Patos é uma cidade diferenciada. Patos, as pessoas, a população é uma população além de generosa, uma população que acredita muito, e os gestores que aqui estão sempre fazem as coisas corretas. Então, eu sempre falo, a população nos ajuda bastante. Não que nós sejamos bairristas, mas nós confiamos, acreditamos naquilo que as coisas que são feitas aqui em Patos, porque sempre deram certo. Então, eu sempre falo, nós também estamos para fazer 30 anos, a NTV é um ano só mais velha que a Credicopa, mas são grandes parceiros, e isso graças à resposta que a população de Patos dá a essas empresas que estão aqui. A NTV é muito importante justamente por criar esse vínculo cliente-loja. Então, hoje a gente, depois de diversas crises por conta da pandemia, que todos nós passamos, hoje a gente consegue manter nosso nome no mercado através da NTV. E nessas 3 décadas são muitos os parceiros, né, que já apareceram e continuam aparecendo aí na tela da NTV, né? Muitos parceiros, alguns até de longa data, desde o início da televisão, e a gente valoriza muito que todos esses parceiros estejam conosco, afinal de contas é por meio desse apoio que a gente consegue também estar aqui todos os dias, mas principalmente pela parceria que a gente tem com você, que está aí sempre do outro lado da tela, agora do computador, do celular, nos acompanhando. Então a gente valoriza muito, muito também essa parceria, e de 3 décadas, e que continue aí por muitas mais, é o que a gente espera, torce e acredita que vai acontecer. Então, nossa gratidão, nosso carinho, que celebremos mais anos, que celebremos os 30 anos com você, com a sua audiência, com o seu carinho de sempre. Encerrando então, portanto, amanhã nós teremos mais reportagens sobre os 30 anos da NTV. A gente encerra hoje a nossa edição, encerrando a nossa análise da notícia, e amanhã a gente volta. A gente volta com mais informações, aí sim, 30 anos, hein? Quanto tempo da nossa televisão. Muito obrigada a você pela audiência, pelo seu carinho, e amanhã a gente se vê em nova edição do NTV News, às 19 horas, mas antes, 11h30, 11h30 a gente tem um jornal ali prontinho para você com muitas informações também. Boa noite e até amanhã.